A hipertensão pulmonar é a pressão alta nos vasos sanguíneos que irrigam os pulmões. Ela é considerada uma doença grave que pode causar lesões do lado direito do coração. E nesse vídeo nós vamos falar tudo sobre a hipertensão pulmonar, o que é essa doença e como fazer o tratamento, se é que existe tratamento para essa doença. Por isso eu peço para você deixar o seu like, se inscrever se você ainda não é inscrito e compartilhar para ajudar mais pessoas. Então bora pro vídeo. A hipertensão pulmonar é um tipo de pressão alta que afeta as artérias dos pulmões. É quando os vasos sanguíneos que vão do coração para o pulmão, eles ficam dilatados, que é o que chamamos de pressão alta. Com a hipertensão pulmonar, os vasos sanguíneos dos pulmões desenvolvem uma quantidade aumentada de músculos na parede dos vasos sanguíneos. Para você ter ideia, o coração de uma pessoa normal, ou seja, uma pessoa saudável, ele bombeia sangue do ventrículo direito para os pulmões para obter oxigênio. Como o sangue não precisa viajar muito, a pressão nesse lado direito do coração e na artéria que leva o sangue do ventrículo direito até os pulmões, ela normalmente é baixa. Por quê? Porque ela não tem a necessidade de circular no seu corpo inteiro, da cabeça aos pés, para chegar até os pulmões. Como a ligação ela é curta, então o seu corpo ele gasta um mínimo de energia, fazendo com que a pressão ali nos seus vasos ela seja baixa. Geralmente ela é muito mais baixa do que a pressão arterial sistólica ou diastólica. Quando a pressão nessa artéria ela fica muito alta, as artérias nos pulmões elas podem ficar estreitas e o sangue ele não flui tão bem quanto deveria. O resultado disso é menos oxigênio no sangue. Basicamente o que ocorreu foi que os vasos sanguíneos dos pulmões eles foram estreitados, bloqueados ou destruídos por algum motivo. E é esse dano que faz com que o fluxo sanguíneo nos pulmões e a pressão sanguínea nas artérias pulmonares elas fiquem aumentadas. E com isso o seu coração ele começa a trabalhar dobrado para bombear sangue para os pulmões. E esse esforço extra faz com que o músculo cardíaco enfraqueça e comece a falhar. Embora não haja cura para alguns tipos de hipertensão pulmonar, o tratamento ele pode ajudar bastante a reduzir os sintomas e melhorar assim a sua qualidade de vida. E quais são os sintomas da hipertensão pulmonar? Os sinais e sintomas de hipertensão pulmonar, eles vão se desenvolvendo bem lentamente. Você pode não perceber, ficar sem sintoma por um longo período de tempo, por meses ou por até anos. Mas aí que está o problema. Os sintomas eles pioram à medida que a doença ela progride. A pessoa ela começa a sentir falta de ar e às vezes quando vai praticar algum exercício ou o contrário, quando ela vai repousar, ela começa a sentir muita falta de ar. Ela começa a sentir uma fadiga porque como o corpo ele não está distribuindo oxigênio adequadamente para os pulmões, ou seja, da forma que deveria, logo a pessoa ela começa a sentir mais cansaço físico e mais falta de ar. E daí ela começa a sentir tonturas, desmaios, ela começa a sentir dor no peito, ela acha até que está infartando, dependendo do caso. Os lábios e a pele, eles ficam mais azulados. Ela começa a ficar com o pulso acelerado, com palpitações cardíacas. E daí você me pergunta, e o que causa isso? Bom, o coração ele é dividido em 4 cavidades. Ele tem 2 câmeras superiores e 2 inferiores. As superiores são chamadas de átrios, que é por onde o seu sangue chega no coração. Já as inferiores são chamadas ventrículos, que é por onde o sangue sai do coração para irrigar o seu corpo. Cada vez que o sangue passa pelo seu coração, a câmara inferior direita, ou seja, o ventrículo direito, ele bombeia sangue para os pulmões através de um grande vaso sanguíneo que é chamado de artéria. Nos pulmões, o sangue ele libera dióxido de carbono e ele capta oxigênio.
chamado as trocas gasosas. O sangue normalmente flui facilmente através desses vasos sanguíneos dos pulmões para o lado esquerdo do coração. No entanto, as alterações nas células que revestem as artérias pulmonares podem fazer com que a parede das artérias fiquem mais rígidas, inchadas e espessas. Essas alterações, elas podem diminuir ou bloquear o fluxo sanguíneo pelos pulmões, causando assim uma hipertensão pulmonar. A hipertensão pulmonar, dependendo da causa, ela é classificada em um determinado grupo ou classe. O grupo 1, por exemplo, a causa ela é desconhecida. Acredita-se que uma mutação genética transmitida por familiares, chamada de hereditária, possa ser o que causa esse tipo de problema. A outra forma que eles acreditam que causa a hipertensão pulmonar do grupo 1 é o uso de drogas dietéticas prescritas ou drogas ilegais, como metanfetamina, por exemplo, ou drogas em geral, qualquer tipo de droga. Doença cardíaca congênita é quando a pessoa nasce com problemas cardíacos. Isso é um exemplo de pessoa com problemas genéticos hereditários. Já a hipertensão pulmonar do grupo 2, as causas elas costumam ser doença da válvula cardíaca do lado esquerdo do coração, como a válvula mitral, por exemplo, ou doença da válvula aórtica, ou falha da câmara cardíaca esquerda inferior, que é o ventrículo esquerdo do coração. Já a hipertensão pulmonar do grupo 3 são chamadas hipertensão pulmonar causada por doença pulmonar como DPOC, fibrose pulmonar, apneia obstrutiva do sono e exposição de longo prazo a grandes altitudes. A hipertensão pulmonar do grupo 4, as causas elas incluem coágulos sanguíneos crônicos nos pulmões, que é os chamados êmbolos pulmonares, ou qualquer outro distúrbio relacionado à coagulação. A hipertensão pulmonar do grupo 5, as causas são doenças do sangue. São doenças inflamatórias, distúrbios metabólicos, doença renal e tumores que pressionam as artérias pulmonares. Um outro fator também é o envelhecimento. A pessoa, quando ela envelhece, ela aumenta muito a chance de desenvolver a hipertensão pulmonar. Para você ter uma ideia, a pessoa entre 30 e 60 anos costuma ser diagnosticada com hipertensão pulmonar. Por isso, você, meu amigo, você, minha amiga, é importante você fazer exames. Faça um check-up pelo menos uma vez por ano, porque as pessoas elas costumam ir ao médico somente quando elas estão nas últimas, e não é bem assim. Saúde e bem-estar, ele tem que estar em primeiro lugar. Por isso, procure o seu médico, converse com ele, tire as suas dúvidas, porque é importante salientar aqui, galera, falando muito sério, que a hipertensão pulmonar ela não tem cura, mas o tratamento ele pode reduzir os sintomas e ajudar a controlar a sua condição. Se ela não for tratada, ela pode piorar com o tempo, podendo causar insuficiência cardíaca e isso pode ser fatal. Por isso, é importante que o tratamento seja iniciado o mais rápido possível. Já que estamos falando de tratamento, o tratamento para a hipertensão pulmonar ele pode incluir medicamentos anticoagulantes para reduzir a capacidade de sangue de engrossar, no caso de coagular. E também ele pode incluir diuréticos para remover o excesso de líquido, que é resultado da insuficiência cardíaca. O tratamento com oxigênio domiciliar também pode ser prescrito se o nível de oxigênio no sangue estiver muito baixo. Por isso, meus amigos, façam um check-up anual, procure o farmacêutico, leia a bula dos medicamentos, siga as orientações do seu médico. Bom, esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado e até o próximo vídeo.